Bom dia a todos, né? Estamos dando continuidade à disciplina de processo, saúde e doença do curso de enfermagem da Faculdade Alencarina, de Sobral. E a primeira colocação aqui, no ambiente virtual eu reabri, né? Vocês vão ter até o dia 16 para estarem postando a atividade, tá bom? Não esqueçam, né? E até avisem aí para os demais colegas que não estão aqui na sala. E nós vamos hoje, né, revisar essa parte de prevenção e promoção da saúde, porque na próxima quarta é a nossa primeira avaliação, tá bom? Vamos começar aqui. Bom, promoção, né, versus prevenção. Muito se tem dificuldade em conseguirmos estar separando, né? Está diferenciando promoção e prevenção, tá? Sendo que a prevenção, né? Ela exige, a principal diferença dela para a promoção é que na prevenção ela exige uma ação antecipada, né? Eu realmente me antecipar com determinada ação, com determinada implementação, com determinada atividade para evitar, né, que a doença ela venha a se instalar. E aí, obviamente, né, ou ela venha a se instalar ou ela venha a progredir, tá? E para isso, né, que a gente precisa se basear no nosso conhecimento sobre a história natural das doenças, que é isso que a gente já viu aí numa das nossas primeiras aulas, né, exatamente essa história, essa evolução, né, de como se dá, de como se dava esse processo, de como se acreditava que esse processo ocorria, bem como ele realmente ocorre, né, então toda aquela parte que a gente estudou com relação à evolução, né, o período pré-patogênico, o período patogênico, né, em que etapas, o que cada etapa, né, quer dizer, tá? Então, a gente vai precisar aí atuar, né, entender muito dessa história natural das doenças, tá? Para que a gente possa aplicar ações, planejar ações que possam vir a se antecipar, né, na busca aí de evitar, né, a propagação ou progresso, né, dessa doença. E já a promoção, né, ela refere-se a medidas que não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas que elas servem para, de modo geral, aumentar a saúde e o bem-estar gerais, tá? Então, a prevenção, ela exatamente vai focar, né, em algumas doenças especificamente. Já a promoção, ela vai buscar algo amplo, né? Ela vai atuar de forma ampla, de forma em que eu consiga, em linhas gerais, né, garantir a continuidade da saúde e a qualidade de vida dessas pessoas, né, de uma população. Então, a prevenção, além dos níveis que vocês vão precisar estudar, que a gente já viu, a gente precisa ter esse entendimento de que ela pode ser tanto pontualmente, né? Ela pode ser uma prevenção individual, como ela pode ser uma prevenção coletiva, tá? Já a promoção da saúde, ela é exatamente de forma mais coletiva, né? Mas com ações que não vão evitar diretamente uma patologia em específico, mas vão atuar de forma geral, tá? E aí, né, a promoção da saúde, ela vai compreender a ação individual, né, a ação da comunidade e a ação e o compromisso dos governos na busca de uma vida mais saudável para todos e para cada um,
tá? O conceito de promoção da saúde, ele aparece, na verdade, como um dos níveis de prevenção primária, né, definido como medidas destinadas a desenvolver uma saúde ótima, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento, né, que a promoção da saúde, ela está dentro dos níveis de prevenção, tá? E deixa eu só ver aqui o que a Emanuela está colocando. Professora, é a Manuela tentando participar da aula, porém ela não está conseguindo entrar. Pois é, mas não veio nenhuma solicitação de entrada dela, não. É só responder aqui para ela. Pedir para ela entrar por outro e-mail. Vamos ver se dá certo. Pronto, acho que deve ser ela aqui. Ah, não, a Camila. Bom, não sei por que que tá aparecendo essa questão. Bom, continuando. Então, a gente tem que ter esse entendimento com relação a essa inserção, né, da promoção da saúde dentro do nível de prevenção primária, né, dentro do primeiro nível de prevenção. E essa promoção, gente, a gente precisa entender que ela parte de ações mais amplas, né? Ela parte de ações como políticas de saúde, né? Ela parte de ações como programas, né? O próprio programa, né? Que no início era apenas um programa, hoje é uma estratégia saúde da família, né? O programa saúde da família, ele buscava, deu certo agora, né, Manuela? Então ele buscava exatamente essa busca, né, de tentar atingir, né, o conceito, né, de saúde, esse conceito ampliado, esse conceito que busca um bem-estar, né, completo, social, biológico, fisiológico, né, psicológico. Então, daí, né, surgiu inicialmente, originalmente, chamado de Programa Saúde da Família, que teve um impacto tão grande nesse, nessa visão de promoção da saúde, de prevenção primária, que ele passou a ser uma estratégia, né? E hoje é uma estratégia, hoje é um nível de atenção, né? Dentro desse nível de atenção, nós vamos ter aí vários programas, várias linhas de cuidado, vários formatos, né? Nos quais se estruturou, né? A saúde em formato de rede, né, que a gente também já viu esse conceito de rede, uma das nossas primeiras aulas, tá?
Então, gente, assim, estudem esses conceitos, o conceito de promoção da saúde, o conceito de prevenção da saúde e exemplos desses conceitos, tá? Quais são os exemplos que eu posso dar sobre prevenção da saúde? Quais são os conceitos que eu posso ter sobre promoção da saúde, né? Então, a promoção da saúde, ela propõe o desafio de reorientar os serviços de saúde a superar a fragmentação do assistir à doença. Tá? Ela veio para realmente nós conseguirmos atender ao conceito de saúde proposto pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde, né? Onde eu não vejo a doença, eu vejo o bem-estar de uma forma ampla e total do paciente, né? Na verdade, não do paciente, das pessoas, né? E essa fragmentação da doença, né, nesse modelo ainda muito utilizado, médico-cêntrico, né? E aí, assim que a gente passar a nossa primeira avaliação, a gente vai fazer a distribuição de vocês nos seminários, né? E os nossos seminários, eles são exatamente sobre os modelos de atenção, né, que existem no Brasil, os modelos assistenciais, os modelos, né, de atenção à saúde, nós vamos ver isso, né? Infelizmente, a gente ainda vem de uma cultura, né, e a gente já conversou sobre cultura de saúde, quando a gente estava vendo exatamente a evolução histórica, né, do processo de saúde e doença, a gente viu essa situação onde nós ainda somos, né, muito médico-dependentes, né, nós como um todo, nós como gestão, nós profissionais da saúde, nós população, né, você vê, por exemplo, outro dia eu estava numa reunião do Conselho Municipal da Saúde, e aí tinha uma conselheira representante dos usuários de uma das macros aqui de Sobral, e ela indignada, colocando que o serviço de saúde do município não prestava, porque no distrito que ela mora não tem médico, e estava faltando médico, e reclamando e falando. E aí, assim, uma das abordagens que a gente, e eu não sou pró-gestão, mas é que a gente precisa entender o papel de cada um, né, dentro de uma equipe multidisciplinar, tá? E aí eu perguntei para ela, olha, lá tá sem médico, beleza. Tá funcionando o serviço? Tá. A unidade de saúde está aberta? Sim. Estão atendendo os pacientes que estão chegando? Sim. Você já viu a mesma unidade, por acaso, algum dia sem enfermeiro? Não. Você já viu alguma unidade, alguma história de alguma unidade no país que ficou aberta, né, vários dias seguidos sem enfermeiro? Não. Então, exatamente, o que eu quero lhe mostrar é isso, né? É a importância do enfermeiro dentro da equipe de saúde da família, como dentro de qualquer equipe, né? A gente precisa entender que cada profissional que componha aí a equipe, ele é importante, né? E ele é fundamental, e a sua presença é fundamental. Então, para tentar desmistificar essa questão do médico, né, dessa visão que a gente ainda tem muito relacionada ao médico, né? Então, mas nós, culturalmente falando, nós ainda temos muito esse pensamento, né? Se você for, por exemplo, numa consulta e o médico não vinha a lhe passar um, uma bateria, né, de exames, uma bateria de
ou de medicamentos, né, esse profissional, ele é meio que desqualificado para a gente, né, a gente não tem a mesma confiança. E aí, nesse contexto, nós vamos precisar tentar modificar um pouco, né, essa mentalidade da nossa população, da nossa comunidade, tá? Então, nós, né, futuros enfermeiros, vamos precisar buscar esse desafio, né, de reorientar os serviços de saúde a entendermos o que é realmente uma atenção integral, né? O que essa ação integral ela tem a nos apresentar, né? Uma relação dialógica de cuidar, de ser cuidado, de ensinar, de aprender. A gente viu muito isso na nossa disciplina do semestre passado, né, de educação em saúde, onde a gente tem que ter esse entendimento da importância, por exemplo, do ensinado a aprender, né, nos processos de educação em saúde, mas de forma com que haja essa relação, né, entre o ser cuidado e o cuidador, tá? Para que a gente gere aquela confiança, para que a gente gere uma mudança significativa, né? E traz os serviços à reflexão de que necessitam participar ativamente das soluções dos problemas de saúde, levantados conjuntamente com as comunidades, né? E aí, lá na frente, quando a gente for ver exatamente os determinantes sociais da saúde, né? Vamos ver as iniquidades. A gente vai se aprofundar nesses problemas de saúde que são vivenciados por muitas comunidades ainda hoje. E como é que a gente pode estar melhorando é, a vida, né, dessas pessoas. E aí, gente, né, como exemplos de promoção da saúde, né, nós vamos ter a estratégia de saúde da família, como eu já falei, né, que inicialmente, né, era um programa, né, como você tem outros programas aí, e ele, devido à sua, né, importância, ele se tornou uma estratégia, né? E ele veio exatamente com o intuito de reorganizar a atenção básica, né? Com a descrição da família, a equipe multiprofissionais e ações abrangentes, tanto de promoção, de prevenção e de assistência, né? Então, todas essas ações, né, elas vão se fazer importantes dentro desse contexto, né, da promoção da saúde. Outro exemplo, né, da promoção da saúde é o que também inicialmente era um programa, né, que era o PACS, era o Programa de Agentes Comunitários da Saúde, né, e hoje ele também é algo muito, muito consolidado, né, onde os agentes comunitários da saúde, bem como os agentes de endemias, eles são parte da equipe da saúde da família, né? E em certos locais, eles acabam, né, por atuarem de forma domiciliar sozinhos, né, com práticas de promoção e prevenção, né? Obviamente sempre orientados, norteados pela política, né, dos agentes comunitários, pela política da atenção básica. Bolsa Família, renda mínima, né, todos esses programas que já mudaram várias vezes de nomenclatura, né, que são programas de complementação da renda familiar, diferente, né, do que a gente vê na realidade, onde muitas famílias, elas não se utilizam, né, do Bolsa Família como uma forma de complementação de renda, mas sim como a única renda que a família tem. Essa complementação de renda, né, ela sempre focou, né, na melhoria das condições de vida, sobretudo de saúde, de nutrição, né, inicialmente era o Bolsa Escola, né, e aí esse Bolsa Escola, ele era
direcionado, né, apenas às crianças que estavam em idade escolar, né, na verdade, as famílias que tinham crianças em idade escolar, para melhorar o rendimento da própria educação, né, porque muitas crianças não rendiam bem por conta da própria desnutrição, da situação, né, deficitária das suas condições nutricionais. Ainda temos, né, todas as campanhas, todo o programa de aleitamento materno, de incentivo ao aleitamento materno, né, você tem campanhas, como é que eu posso dizer, perenes, né, você tem campanhas o tempo todo sobre o incentivo do aleitamento materno, né, sobre a importância desse aleitamento materno, e com isso, né, nós acabamos tendo uma adesão, né, por vezes, sobretudo sustentados pelo ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele estabelece, né, algumas normativas que vão de encontro, que vão aí nos auxiliar nesse incentivo, né, ao aleitamento materno, incentivos a empresas, né, incentivos aos próprios hospitais que já estimulam o aleitamento materno desde a primeira hora de nascimento da criança, tá? E exatamente pela importância que se tem, né, das comprovações científicas sobre os benefícios que o aleitamento materno ele traz para o desenvolvimento, né, das crianças de modo geral. O carteiro amigo, né, uma outra atividade de incentivo ao aleitamento materno, que se utilizava, né, mas assim, devido às inúmeras greves que os correios, né, eles passam, acabou que é um programa que caiu em desuso, né, mas eles traziam correspondências divulgando, né, exatamente sobre o aleitamento materno. Iniciativa Hospital Amigo da Criança, né, uma iniciativa do governo com alguns requisitos para o recebimento de benefícios, né, de recursos financeiros, né, exatamente dentre esses requisitos exigidos aos hospitais, sobretudo nós tínhamos essa questão do aleitamento nos berçários, né, e entre as crianças internadas. Então, o desmame, né, do leite materno para alimentar essas crianças internadas, né, crianças prematuras na grande maioria. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, né, com leis federais para adição de micronutrientes como ferro, ácido fólico, né, iodação do sal. Então, você tem aí uma série, e essa política ela está em reformulação, né. Não sei se vocês viram alguns nutricionistas divulgando nas suas redes sociais a importância de se ter essa política, né, estabelecida, e tanto para a questão da desnutrição, como hoje para um outro problema de saúde que nós temos, que é a obesidade, né? Professora. Oi. O Adonias está perguntando no chat se o trevo de 4 folhas também é um exemplo de programa de promoção à saúde. Olha, o trevo de 4 folhas, ele na verdade não vem com o intuito da promoção da saúde. Por quê? O que se tem de ações no trevo de 4 folhas? As ações são voltadas, né, para o cuidado, né, tanto da criança como da mãe, né, por pessoas, né, na grande maioria por voluntários, né. Outra ação era a distribuição de enxoval, né, para o recém-nascido. Então, ele recebia um kit com fraldas, com lençolzinho, com aqueles que chamam de mijãozinho, né, aqueles pijaminhas de recém-nascido,
e isso dentro de uma bolsa, né? E outra ação, né, que se tinha, mas essa era uma ação dentro do Trevo de Quatro Folhas, que era promovido pela Associação Trevo de Quatro Folhas, tá? Que são coisas diferentes, porque o Trevo de Quatro Folhas, gente, ele não recebe um recurso para a aquisição de cestas básicas, certo? O recurso que o Trevo recebe é para esse acompanhamento do pré-natal de pacientes, né, de gestantes consideradas de alta vulnerabilidade, né, ou seja, aquelas gestantes que têm contato com usuários de droga, né, que moram ali em áreas de risco, que têm que estão abaixo da linha de pobreza, né? Então, esse tipo de gestante, ele era acompanhado pelo trevo de quatro folhas. Nesse contexto, né, no contexto de promoção da saúde, exatamente as ações realizadas no trevo, elas não caracterizam as ações de promoção da saúde, né? Por que, professora, que elas não caracterizam? Porque, por exemplo, o kit, né, um kit para um recém-nascido, ele não tem nenhuma repercussão com relação à promoção da saúde dessa criança a longo prazo, né? Os atendimentos desses pacientes de pré-natal de alto risco, na verdade, eles são atendimentos, né? Eles não têm ações para modificação, né, desse estilo de vida dessas gestantes, né? Tipo, tirar essa gestante lá desse meio, né? Ou ações que façam com que ela deixe de, se ela for usuária também, que ela deixe de usar drogas pelo menos no período, né, da gestação, né? Isso, os tipos de ações, né, elas não se caracterizam com o conceito de promoção, entende? Por exemplo, por que o aleitamento materno e todas as campanhas e todos os programas, né, sobre o aleitamento materno são inseridos como promoção da saúde, exatamente porque é comprovado, né, cientificamente a importância, o quanto, né, essas crianças elas são beneficiadas tanto do ponto de vista de desenvolvimento, como do ponto de vista de crescimento, como do ponto de vista de como é que eu posso dizer, de aquisição, né, imunológica. Então, são crianças que crescem mais saudáveis, né, que crescem mais fortes, que se desenvolvem mais rápido, né, exatamente por todos os componentes existentes no leite materno, tá? Agora, as ações do trevo, né, elas são muito mais ações de cuidado, né, são ações assistenciais, né, do que as ações que vão garantir uma promoção, né, da saúde, É só a gente voltar aqui rapidinho, meninos, exatamente aqui no conceito, né, a perspectiva não é na assistência propriamente dita, né? Ela vai ser exatamente na busca, né, dessas medidas que vão desenvolver, né, uma maior qualidade de vida e uma saúde, né, para essas pessoas, para essa comunidade, para essa população, entendem? Então, o trevo, ele acaba não se caracterizando, né, nesse perfil, tá? Um programa que existia, né, dentro, assim, que tenha alguma semelhança com a promoção da saúde, mas isso num âmbito muito maior, né, e num âmbito em que as últimas gestões, né, federais, elas não davam, né, a devida importância, é
aquele programa de controle, né, familiar. Tinha um termo assim, o nome não é controle, é planejamento familiar. Pronto, lembrei do nome. Então, por exemplo, eles sim, a longo prazo, eles têm um reflexo na promoção da saúde. Por quê? Porque ele focava, gente, exatamente aí sim, nesse controle, né, da natalidade, mas não de uma forma rígida, como alguns países, né, eles têm essa forma rígida, por exemplo, se você for para a França, por exemplo, lá eles só amparam as pessoas até o segundo filho, porque pelo entendimento deles, eles só precisam manter aquela população naquele número, né? Então, se eu sou uma mulher e né, o meu marido um homem e nós somos duas pessoas, nós só precisamos deixar, né, como frutos da gente, duas pessoas, entendem? Duas crianças. Então, eles dão apoio total, integral e até de forma muito mais ampla do que aqui no Brasil, uh, para até o segundo filho, né? A partir do terceiro filho, todo o custeio, né, com esse terceiro filho é de sua responsabilidade, não é mais responsabilidade do governo, né? Então, tem uma certa rigidez nisso. Mas aqui, para a gente, o planejamento familiar, ele atuava exatamente nas condições de vida, né, gente? A gente sabe que aquela frase, hoje mesmo estava comentando aqui, aquela frase de onde come um, come 10, ela não existe, né, gente? A gente sabe que pode até comer, mas se eu tenho um pacote de pão, né, que tem 10 pães, e se comer só uma pessoa, vai comer uma pessoa por 10 dias, tá? Agora, se eu tenho o mesmo pacote de pão e vier né, e 10 pessoas virem comer, eu só tenho comida para um dia, entende? Então, é nessa linha que o planejamento familiar, ele focava, né, porque realmente as famílias, elas recebiam as orientações com relação ao número de filhos, né, que você se programava para ter, ao espaçamento entre esses filhos, tanto pela questão da saúde da mulher, como pela programação, né, necessária anterior à gestação, bem como o sustento mesmo, né, dessa família, tá? Mesmo com esses incentivos aí, com esses bolsas famílias, bolsa escola, né? Entendendo que esses são incentivos apenas de melhoria da qualidade de vida e não como sustentos primários, entendem? Então, mas assim, até o próprio planejamento, ele se perdeu, né, infelizmente, nessa evolução, porque quanto mais filhos eu tenho, né, a nível de Brasil, e quanto menor for o meu nível social, econômico, melhor, né? Então, quando eu não tenho emprego, quando eu não tenho recurso, né? Quanto mais filhos eu tenho, mais recurso eu vou entrar. Então, se eu recebo Bolsa Família de 2 filhos, se eu tiver 4 filhos, eu vou receber 4 filhos, eu vou receber Bolsa Família de 4 filhos. Não interessa se esses recursos vão ser realmente investidos, né, na melhoria da qualidade de vida dessas crianças ou não, né? Ou se vão subsidiar outras questões, né? Que é quando a gente for ver lá na frente as iniquidades sociais, a gente vai ver exatamente, abordar um pouquinho dessa questão, tá? Bom, ainda, né, exemplos de promoção, nós vamos ter programa de educação e saúde, né, através do exercício físico e do esporte. Então, as academias da saúde, né, isso sim são exemplos de promoção da saúde, porque elas focam exatamente em manter, né, nós adultos, tirar, né, a gente do sedentarismo e tornar a nossa vida ativa, né, e obviamente mais saudável,
para que evitemos, né, aí as doenças crônicas, né? Programa de prevenção e controle dos imunopreveníveis, né, que são as campanhas de vacinação. Então, elas estão dentro da promoção da saúde, né, exatamente por conta da visão geral, né, do que a vacinação, ela representa. Programa de humanização no pré-natal e nascimento, né, com a melhoria no acesso à cobertura e à qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao recém-nascido, né, incluindo práticas de promoção da saúde, registro civil obrigatório e gratuito, por conta de que ele já é inserido, né, ele já é contado como cidadão, e aí já vai ser inclusa dentro aí dos programas, né, beneficentes, tá? Então, a gente tem esse entorno, né, aí. Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo Uterino e de Mama, né, exatamente com a educação, né, com as iniciativas de autoexame das mamas, com incentivo de estarmos frequentemente, né, realizando os exames preventivos de colo uterino, de câncer de colo uterino, certo? Programa Nacional de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco de câncer, né, com a capacitação de profissionais em mais de 3 mil municípios brasileiros, né, escolas, empresas, comunidades. Então, hoje tem até um programa nacional de prevenção, de promoção da saúde, onde ele foca exatamente em evitar os fatores de risco modificáveis, né? Exatamente redução da obesidade, redução do número de tabagistas, né? Alimentação saudável, adesão a práticas de exercício, tá? Rede Nacional de Bancos de Leite Humano, né, também é uma ação de promoção da saúde, exatamente pelo benefício que eu já falei, relacionado ao aleitamento materno, né, escolas promotoras da saúde, e aí entra, por exemplo, o programa Saúde na Escola, né, onde você tem a busca pelo acompanhamento, né? Na verdade, o programa Saúde na Escola, ele hoje está muito distorcido do que o que realmente ele se objetivava, né? O objetivo maior do programa Saúde na Escola é acompanhar o desenvolvimento, né, das crianças, tá? E aí, hoje, né, você tem uma dificuldade com relação a isso, porque como ele é um programa que não vem recursos próprios para ele, fica a Secretaria da Educação com a Secretaria de Saúde jogando uns para os outros, né? Aí eu não tenho esse acompanhamento, né? E eu não tenho medidas educativas para essa promoção da saúde, tá? Em que sentido, gente? Se a gente não educar, e aí quem estuda pedagogia, andragogia, sabe muito bem disso, a gente viu um pouco disso, né, na nossa disciplina de educação em saúde, no semestre passado. Quando eu educo uma criança, é muito mais fácil que ela consiga levar esses ensinamentos, esse conhecimento que ela construiu ao longo de sua vida, né? Entretanto, quando eu venho a atuar com a mesma proposta para um adulto, gente, eu vou ter muito mais dificuldade, porque o adulto, ele já tem a sua concepção formada, já tem os seus hábitos formados, né? Então, você vai ter uma dificuldade maior. E aí, exatamente, o programa, né, Saúde na Escola, ele focava exatamente com esse intuito, né?
Hoje o que a gente ainda tem são vídeos educativos, né, que compõem aí essa grade, mas a assistência integral à saúde dessas crianças a gente não tem, como está proposto, né, no programa. Por exemplo, ensinar essas crianças a terem hábitos de vida saudáveis, né? Ensinar essas crianças a praticarem exercícios, tá? Então, você tem aí muita dificuldade, né? No meio em que nós vivemos, no contexto de vida que nós temos, né? As crianças, elas comem xilito antes mesmo de comer feijão, né? Então, isso é um ponto, né? A alimentação, né, dessas crianças. Inexiste frutas, né, inexiste os grãos, inexiste o leite adequado, né? Tudo isso é substituído por esses alimentos, né, industrializados que só têm composição calórica e não têm composição nutricional, biscoitos recheados, chilitos, como eu já falei, refrigerante, né? Os embutidos, salsicha, presunto, hambúrguer, né? Então, tudo isso, a criança, ela tem muito mais aptidão, né, pela alimentação. A própria alimentação que é distribuída nas escolas, né, da rede pública, de certa forma, ela não tem, né, a composição, são poucos os municípios, gente, que realmente, né, possibilitam uma alimentação para essas crianças com a composição necessária, né, com frutas, com verduras, né, com proteína, com sucos, né, com feijão, com os grãos, né, necessários. Então, a gente tem, até nisso, a gente tem a dificuldade. Professora, Oi. até mesmo as alimentações das crianças, eu posso falar porque, aprendo ou não, acaba convivendo, por ser minha mãe ser uma diretora de um, tem que se acompanhar pela nutricionista, a creche, a creche ela tem uma alimentação diferente dos alunos mais nos outros níveis. Outra série, justamente por conta do crescimento e tal. E tem muitas crianças que levam a comida, sendo que a pais, né, nas reuniões falam, meu filho não come isso aqui. Aí a mãe, a professora acaba deixando. Só que quando vai olhar a lancheira do filho, é um biscoito recheado, é um refrigerante, é um pauzinho. Aí acaba dando aquela desregularidade. É quando o filho fica doente, diz que a culpa é da nutricionista, porque não deu a alimentação adequada para o filho. Exatamente. Acontece muito isso. E isso é um reflexo exatamente daquela cultura de saúde que eu falei, né? Que a gente, na verdade, nós não temos, né? Nós reclamamos quando a escola ela oferece, né, aquilo que realmente é nutritivo para a criança, né? O que a gente quer é que a criança ela né, esteja alimentada, não interessa a qualidade dessa alimentação, né? A gente vê muito isso, por exemplo, no próprio incentivo ao aleitamento materno ainda, a gente vê muita mãe que ela já vai para a maternidade levando lata de leite, então ela já vai com aquela programação de não fazer o aleitamento materno. E isso, gente, eu pensava que dependia da classe social, que só as mulheres mais ricas, porque não queriam que, né, os seios aí caíssem por conta da amamentação, né, faz com que a gente tivesse essa vontade. Mas não, gente, muitas mulheres mesmo que por exemplo, seria muito mais econômico para elas, né, amamentarem por 6 meses, né, ao invés de comprar lata de leite caríssimo, né, nesse período, prefere comprar o leite, né, prefere aí substituir. Então, a gente vê muito isso, essa resistência, né,
E às vezes, gente, a criança até come, né, lá, se houver um incentivo, até porque eu tenho algumas colegas nutricionistas escolares, né, e elas fazem lá um monte de, de receitas, né, para tentar tornar o prato mais atrativo para a criança, um prato colorido, né, um prato bem elaborado, coisa que muitos de nós, né, nem fazemos em casa, né, e aí a gente está inserido nesse processo, né? O mundo, né? Ele já contribui enormemente para isso. Você vai para um shopping, né? E aí o que você vê lá é aquele cheiro de hambúrguer, né? Delicioso que a gente tem vontade de comer. Quanto mais uma criança, né? Depois vem um monte de sorvete, né? Um monte de barraquinha de sorvete, então é o que tem disponível, né, muitas vezes, tá? Desculpa, eu não vi aqui a sua pergunta, se não há recursos governamentais para manutenção do programa. Olha, há o recurso para manter aqueles pontos que eu falei para vocês, né? Que são o acompanhamento e tal, mas não há recursos para aquisição de cesta básica, né? Para essas outras ações, né? Quem conseguia fazer essas outras ações eram essas associações, né? E aí eles iam atrás de doações de itens, né, não perecíveis, para montar cestas que nem eram cestas apropriadas muitas vezes para gestantes ou para mães em período de amamentação, né, porque só vai os produtos não perecíveis, arroz, feijão, macarrão, né, biscoito, café, então são alimentos que nem, né, deveriam estar, ou se deveriam estar, pelo menos de forma equilibrada com o restante das necessidades, frutas, verduras, né, proteína, enfim. Então, há o recurso para manter, né, as unidades de trevo, para pagar essas doulas, né, essas cuidadoras das crianças. Há o recurso para comprar esses kits, né, de enxoval, mas, como eu falei, tudo isso são ações que descaracterizam, né, como você mesmo colocou, o conceito de promoção da saúde, né? Agora, as ações que estariam relacionadas, né, com a promoção da saúde, que seria essa distribuição, né, de bolsas para busca dessa melhoria da qualidade alimentar, isso realmente não tem recurso, tá? Bom, e aí, como a gente estava vendo aqui, né? Nós temos a questão do controle do álcool, né? Com restrições de publicidade e proibição de venda para menores de 18 anos, né? Nós temos o conceito de prevenção. Bom, ok, promoção da saúde, né? Então, aqui vamos para o conceito de prevenção na saúde, tá? E aí, o que é que nós temos? Nós temos prevenção, né, definida como aquela ação antecipada, baseada exatamente no conhecimento da história natural, a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença. Ela apresenta-se em 3 fases, né? Nós já vimos primária, secundária, terciária, onde a prevenção primária é a realizada no período de pré-patogênese, né, que a gente também já viu anteriormente, ou promoção da saúde, né, e a proteção específica contra agentes patológicos ou pelo estabelecimento de barreiras contra os agentes do meio ambiente. A fase de prevenção secundária, ela também apresenta-se em 2 níveis, né, o primeiro, onde eu vejo diagnóstico e tratamento precoce, e o segundo, onde a gente busca a limitação da invalidez, né? E, por fim, a prevenção terciária, que ela vai dizer respeito às ações de reabilitação, né? Onde a gente vai focar
nessa melhoria, né, ainda da qualidade de vida. Exemplos, né, de prevenção na saúde, na prevenção primária, que é a promoção da saúde, são todos esses citados anteriormente. Já nas demais, né, ainda no nível primário, na questão da proteção específica, nós vamos ter o uso das imunizações específicas, atenção à higiene pessoal, sobretudo das crianças, né, hábito de saneamento básico, tá? Vamos ter, desculpem, saneamento do ambiente, né? Então, as nossas residências, os nossos, né, as nossas moradias com estes hábitos, né, adequado. Então, se eu tenho que ter a água que é de beber, né, que ela precisa ser tratada conforme esse fim. Eu tenho que ter a água que vai ser usada para lavagem, né? Eu tenho que manter o ambiente limpo, né, o ambiente arejado, o ambiente ali organizado, livre de insetos, né, de moscas, de ratos, enfim, proteção contra riscos ocupacionais, né? E aí isso é muito cobrado das empresas, né? Esses riscos ocupacionais, proteção contra acidentes, uso de alimentos específicos, né? Proteção contra substâncias carcinogênicas, proteção contra alérgenos, né? E aí todas essas proteções, gente, elas têm usualmente alguma legislação implicada, né? Que, por exemplo, eu tenho que ter nas embalagens o que compõe aquele alimento, se ele é livre ou não de transgênicos, se ele é livre ou não de lactose, né? Conforme as legislações. E dentro da prevenção secundária, onde eu vou ter o diagnóstico, o tratamento precoce, né? Eu vou ter exatamente as medidas individuais e coletivas para a descoberta dos casos, né? E aí, qual é o exame que precisa fazer, qual é o fluxo que precisa seguir, né? Tem tais e tais sintomas, como é que eu vou me reportar, para onde eu vou, que nível de atenção eu vou, né? A pesquisa de triagem e exames seletivos, né, a fim de curar e evitar o processo de doença, evitar a propagação de doenças contagiosas, né, então a gente tem que focar aí nessa busca dessa forma, né, de evitar essa propagação, como a gente teve agora exemplo, né, na época da pandemia, evitar complicações e sequelas, né, exatamente através de um tratamento precoce, eu posso, né, focar nesse evitar complicações e sequelas e encurtar o período de invalidez, encurtar o período ali onde ele vai estar convalescendo e vai estar impossibilitado, né, de algumas atividades, tá? Percebam, gente, que nos níveis de prevenção a gente vai ter, e aí quando vocês forem ver lá no próximo semestre de saúde coletiva, vocês vão ver isso, que os níveis de prevenção, eles são diferentes dos níveis de atenção à saúde, né? Então, por exemplo, dentro aqui do nível de prevenção secundário, eu posso ter vários níveis de atenção envolvidos nesse processo. Eu vou ter aí medidas individuais e coletivas para a descoberta de casos lá na atenção primária, eu vou ter pesquisa de triagem e exames seletivos lá na atenção secundária, eu vou ter evitar complicações, sequelas, encurtar a invalidez lá na atenção terciária, tá? Então, no mesmo nível, a gente vai ter essas diferenças. E aí, né, ainda no nível de prevenção, a gente vai limitar essa invalidez, né, que é instituindo tratamento adequado para interromper esse processo mórbido, né, e vamos evitar futuras complicações e sequelas. Provisão de meios para limitar a invalidez e para, obviamente, evitar aí a morte. E lá, lembram daquele bonequinho que a gente acompanhou, né, aquele modelo que a gente acompanhou lá nas nossas aulas anteriores, exatamente, que mostra esse processo, a evolução desse processo como um todo. Dentro da prevenção terciária ou reabilitação, aí a gente vai ter exatamente a prestação de serviços hospitalares e comunitários, né?
a fim de reeducação e treinamento, a fim de possibilitar a utilização máxima das capacidades restantes, a educação do público, no sentido de empreguem, né, um reabilitado, emprego tão completo quanto possível, uma colocação seletiva, terapia ocupacional em hospitais, utilização de asilos, né, então, aí no caso desses níveis, né, de invalidez, a gente vai buscar exatamente esse processo de reabilitação, tanto de reabilitação física do corpo, né, reabilitação mental, se no caso das patologias, né, que alteram, que afetam, né, esse desenvolvimento mental, cognitivo, e nós vamos ter exatamente no sentido do nosso objeto de atuação, tá? Gente, só um minutinho. Pronto. Não, eu falo depois. Então, gente, dentro desse processo, né, da prevenção e da promoção, a gente precisa focar exatamente nisso, né? O que vocês precisam estudar? Os conceitos de cada uma, com exatamente esses exemplos, né, de cada um, tá? Com relação lá à história, né, natural das doenças, a gente vai focar exatamente no conceito de atuar. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Pronto. Então a gente vai focar, né, em toda aquela evolução daquele que a gente apresentou, aquele modelo daquele, né, bonequinho no qual a gente tem todas as etapas, né, tem todo esse processo de contato inicial com a doença, depois o processo onde eu inicio, né, com o desenvolvimento dos sintomas, né, e aí o período pré-patogênico, ele vai exatamente significar a aproximação com o agente desse processo, dessa patologia, né? E aí, eu vou ter dentro, né, do processo pré-patogênico, eu vou ter ainda fases, né, onde eu preciso atuar, né, de forma diferente. Em que sentido, professora? Eu tenho apenas a exposição ali, né, direta ao agente, né, e depois disso, né, nós vamos ter a ação que esse agente, ele já está fazendo no organismo, ele já está, né, executando aí dentro, né, do organismo de cada pessoa, né, que foi invadida. E aí, né, entendo a evolução e em esses agentes conseguindo desenvolver os seus processos, né, dentro do organismo do indivíduo, vai exatamente ocorrer o aparecimento dos sinais e sintomas, né? Então, a Thalita estava perguntando se no período pré-patogênico significa que a doença ela já foi adquirida, porém sem sintomas ou a pessoa ainda não adquiriu. O período pré-patogênico significa que a pessoa já teve contato com o agente agressor, tá? Não quer dizer que a doença ela foi adquirida, certo? Então, ela teve contato, ela teve ali a exposição com o agente agressor, porém, realmente sem sintomas, né? Sem sinais e sem sintomas. Mas não há a gente não pode utilizar a expressão
né, que a doença ela já foi adquirida, porque a doença ela é exatamente o período patogênico, né, que é o período patogênico é exatamente a instalação da doença, né, o aparecimento dessa doença, seja através de sinais e sintomas, né, seja através de alguma pesquisa de exame de laboratório, às vezes a pessoa, agora mesmo na pandemia, né, muitas pessoas tiveram um período pré-patogênico, né, tiveram aí o contato com o coronavírus, mas, por um motivo ou outro, não desenvolveram sinais e sintomas. Então, não adquiriram a doença COVID-19. Mas, quando você foi fazer pesquisa, né, nesses pacientes, eles já tinham adquirido, né, desenvolvido anticorpos para o coronavírus, certo? Então, é nessa linha que a gente precisa ter esse entendimento, tá bom? Thalita e os demais, né? O pré-patogênico, a gente não fala de doença ainda, a gente fala da exposição, do contato, certo? E isso se dá em todos os tipos de patologias, né? Nós vamos ter aí desde um agente biológico agressor, como a gente viu, como outros agentes, né? Que a gente também falou, tá bom? Ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Professor, o que é que vai cair na prova? Tudo isso que a gente colocou, né? Vamos partir lá do princípio dos conceitos saúde e doença. Então, estudem os conceitos saúde, estude o conceito doença, estude o conceito história natural das doenças, né? E estudem essa história natural das doenças. Lá, né, naqueles outros subconceitos de relacionados à causalidade, né, das doenças. Os miasmas, né, desde o período lá anterior aos miasmas, né, depois os miasmas, depois a teoria da unicausalidade, depois a teoria da multicausalidade, tá bom? Estudem esse contexto. Já falei, estudem conceitos de prevenção, estude conceitos de promoção e exemplos, né, de cada um deles, tá? Estudem os níveis, né, de prevenção. O que mais? Estou tentando lembrar aqui as questões das provas de vocês, para poder ir falando o que vocês precisam estudar. Basicamente é isso que vocês precisam estudar, tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Nada, nada. Vou só fazer aqui a chamada que hoje eu não fui fazendo quando vocês forem entrando. Zerou em quê, meu filho? Camila, a Bianca. Ah, sim, ufa. Emanuela, Cristina, Joana, Márcia, Camila, Najara, a dívidas, Anne, a Camila Magalhães, Jefferson, a Thalita Lima,
e a Thalita Veras. Ok, meus queridos, então, se não temos mais perguntas, vamos estudar, tá bom? Quem não fez a atividade ainda, faça, né? Eu abri novamente. Ixi, não chamei você, não? Adonias. Pronto. Então, meninos, estudem, eu vou estar mandando, colocando lá no ambiente virtual o restante das aulas que eu ainda não coloquei, os vídeos também, tá bom? E vamos finalizar lá as atividades, tá bom? Até sexta-feira vocês podem estar enviando novamente, tá bom? Professor, as atividades, a atividade que a senhora colocou é aquela que a gente tem que assistir 3 vídeos. Isso. É essa, viu? Tem mais alguma além dessa que o pessoal consegue Não, ver? não, só essa, viu? A gente vai ter agora para a segunda avaliação. Aí vai ter uma outra atividade, que é exatamente no mesmo formato, tá bom? Então, pronto, meus queridos. Bom resto de semana. A gente se encontra quarta-feira de novo, tá bom? Tchau, tchau.